Olá, estamos aqui em mais um podcast na saúde da mulher. Eu, professora Ana Fátima, e hoje a gente está com uma super convidada, que é a Manu. A gente vai fazer uma casadinha aqui de ginecologia e obstetrícia. Acredito que vocês já me conheçam. Eu sou enfermeira ginecologista obstetra, empreendo na saúde da mulher. Tenho uma empresa, né, o Easy, tanto o consultório quanto a empresa de cursos. Sou criadora do curso do método Easy Gineco. Vocês também já conhecem um pouco do Easy Planning também, do trabalho na ginecologia natural. E também lá os atendimentos do consultório cuidando das mulheres com consulta ginecológica de enfermagem. E aqui a gente tem essa super referência que é a Manu, também em toda essa visão do empreendedorismo, mais voltado para a obstetrícia. E aí eu vou deixar que a Manu se apresente para que vocês conheçam melhor ela. E a gente vai fazer essa casadinha hoje, vai ficar bem legal. Olá, gente. Sou Manu Gomes, sou enfermeira obstetra. Recebi o convite da Ana Fátima, que é minha colega de profissão, e a gente já se conhece há algum tempo, já trabalhamos em outros projetos da enfermagem. E hoje eu vim colaborar a respeito do empreendedorismo na enfermagem. Assim como a Ana, eu também empreendo na minha carreira, né? Eu trabalho no escopo da obstetrícia em relação a acompanhamento de pré-natal e atuação no parto dentro de uma equipe multidisciplinar. Né? Eu tenho uma equipe chamada Jasmim para Gestantes, já pode colocar o arrobazinho e seguir, para quem não é seguidor ainda. E nós atuamos dentro da equipe multidisciplinar, juntamente com um médico, né, atuando ali no cenário de parto. Muito legal, Manu. E eu acho que, assim, nesse mês, né, mês da enfermagem, é muito importante a gente ter essa visão do empreendedorismo, da possibilidade de vivenciar a nossa profissão para além da realidade do SUS, apesar de sermos super defensoras do SUS, mas não depender dessa única possibilidade para vivenciar a nossa profissão. Eu acho isso muito importante. A gente tem crescido muito nesse olhar. E aí eu acho que nesse mês da enfermagem, a gente que já trabalha, né, para fora do SUS, que já vive essa realidade do empreendedorismo, eu acho muito legal que a gente traga aqui a visibilidade desse trabalho. E que isso também siga, né, e sirva de motivação para quem está assistindo a gente, para conhecer e compreender como é o trabalho da enfermagem fora do SUS. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, dos desafios que tu encontra, né, que tu vive, assim, para colocar esse teu trabalho em prática, né? O que a gente poderia fazer a partir desses desafios para a gente ir mudando essa estrutura que a gente tem hoje? Eu acho que a palavra é essa mesmo, mudança de cenário, né? Além de ser enfermeira obstetra dentro da atuação na obstetrícia, na gestação e parto e pós-parto, eu também sou professora do curso de especialização de enfermagem obstétrica da Universidade Estadual do Ceará. Desculpa. Além de trabalhar dentro da obstetrícia, na equipe multidisciplinar, como eu falei, eu também sou enfermeira obstetra. Vamos de novo. Eu acho que como foi tu terminou a história, foi desafio, né? Dos desafios que enfrenta e o que a gente pode fazer para ir mudando, né, essa estrutura. Aí tu falou mudança de cenário. Eu acho que a palavra é bem essa mesmo, desafio e mudança de cenário, né? Eu trabalho dentro dessa equipe multidisciplinar, atuando junto às mulheres na gestação, parto e pós-parto, mas eu também sou professora do curso de especialização em enfermagem obstétrica da Universidade Estadual do Ceará. E eu costumo enumerar 2 desafios. Um, frente ao profissional de enfermagem, para que o profissional de enfermagem ele possa ter consciência da atuação de escopo, da sua autonomia, da sua capacitação e poder atuar e empreender nessa área. E também o segundo desafio é a população. Conhecer qual é a nossa área de atuação, em que frente nós trabalhamos. A gente trabalha na parte de ginecologia obstetrícia, de prevenção, né? Muita gente não sabe que o enfermeiro obstetra pode assumir um pré-natal de risco habitual, que se chama hoje baixo risco,
né, para aquelas mulheres que não têm pressão alta, não têm diabetes gestacional, nenhuma comorbidade. E também podemos atuar no parto, né? Então, dentro de uma casa de parto, dentro de um parto domiciliar, que hoje ele é regulamentado, né, pelo Ministério da Saúde, mas com a equipe capacitada, né, dentro das normas para atender. Então, a população não tem esse conhecimento, a nossa população não tem o conhecimento, o verdadeiro conhecimento da atuação da enfermagem, né? Eu vejo um reflexo. A população não conhece, o profissional não se capacita, né? Não toma a frente de ocupar o seu espaço, e aí fica sempre naquela jogada de vôlei, né? Quicando a bola, né? Não, a culpa é da população, não, a culpa é do profissional que não tem. É verdade. Então, eu acho que a gente poderia atuar nessas duas frentes de desafio para mudar o contexto, porque a nossa atuação não substitui a do médico, que fique bem claro. Sim. Né? Em nenhum momento, em nenhuma área. Mas nós tem certas atuações, atividades que nós assumimos na integralidade. Sim. E às vezes muitas vezes a população não sabe. Sim. Né? Eu sempre comento, já trouxe isso no Instagram algumas vezes, para colegas enfermeiras, que isso precisa virar assunto. A gente precisa colocar isso para fora do nosso mundo. Então, assim, vai sair com os amigos, né? Tá num jantar de família, ou foi para um aniversário. Sempre que você encontra alguém, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é: oi, tudo bem? Como você tá? E em vez de você só dizer aquele, tô bem, não, aproveita a oportunidade. Gente, eu fiz muito isso, até hoje eu ainda faço quando eu encontro, assim, pessoas que eu não vejo há muito tempo. Eu tô bem, eu tô trabalhando em um consultório agora, né? Então eu digo, eu tô bem, eu tô trabalhando com ginecologia, eu atendo por teleconsulta. E aí eu já vou falando do que eu faço, porque mesmo que gere estranheza nas pessoas, elas vão pelo menos olhar pra mim e dizer, como é isso? E vão me dar a oportunidade de falar sobre isso. Então, eu acho que isso é riquíssimo e é uma forma da gente levar isso pra fora. Eu acho que dentro da enfermagem, a gente até já começou, né, esse movimento do empreendedorismo, de falar um pouco mais sobre isso, mas fazer isso chegar até a mulher, fazer isso chegar até o nosso público-alvo, né, a paciente, é um caminho a se trilhar. E até que ela adquira confiança naquilo que eu estou dizendo e no que eu faço, eu preciso que ela tenha informação e tempo, né, para acessar isso e conseguir racionalizar de que isso é possível, é real, pode atender a demanda dela. Então, acho que tanto cabe para mim, para as questões ginecológicas, né, para o preventivo, para o planejamento reprodutivo, enfim, que eu atendo, como para a realidade do pré-natal, do parto. Então, muitas vezes essa procura não acontece porque elas não sabem que podem procurar. Não, eu vivencio demais dentro da minha realidade. Quando eu pego uma paciente para fazer a consulta e ela já está com 35 semanas ou 34 semanas, né? Aí eu digo, se tivesse vindo antes, teria falado sobre isso. Isso era assim, eu não sabia. E eu não sabia disso. E ninguém me falou isso. Então, assim, às vezes, eu já estou no mercado há 10 anos. Nem parece, né? Parece que foi ontem. Depois eu até posso contar como foi que começou, como foi que nasceu a Jasmine, porque a Jasmine, ela foi a primeira equipe de enfermeira obstetras para trabalhar em conjunto com o médico em Fortaleza. Depois a Jasmine, outras enfermeiras serviu de espelho, e eu acho isso muito bacana, eu incentivo isso às minhas alunas, mas serviu de espelho e ainda serve, né, para como colocar uma equipe. Então, algumas pacientes, elas chegam e dizem assim, aí eu penso assim, que por eu estar há 10 anos, todo mundo já sabe, entendeu? Não, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, né? Quando eu conto alguma coisa, a paciente diz assim, eu não sabia. A enfermeira faz isso, eu não sabia. Então, essa informação, eu acho que quem está grávida vai ter. Mas para quem não está grávida, pouquíssimas, porque eu tenho pacientes que me contratam antes de ficar grávida. Elas veem uma live, ou um podcast, ou alguma coisa, já procuram, não vou engravidar, mas quando eu engravidar, vai ser você e tal, eu acho ótimo, certo? Que era o ideal. A gente faz a consulta pré-concepcional, né? Mas
Aí eu penso que já está muito divulgado. E aí, quando eu recebo esses feedbacks, vale, eu não sabia, eu vejo, gente, como ou então, aquilo que a gente estava conversando nos bastidores aqui antes, né? Caí nessa cilada porque achava que era uma situação e é outra e tudo. E eu digo, vale, eu penso que as pessoas estão informadas e, na verdade, não estão. Quem se informa é quem está em busca naquele momento da vida dela, né? Naquele recorte de estar grávida. Mas eu acho que a gente tinha que divulgar muito mais o trabalho da enfermagem, e eu acho que isso a gente precisava de uma conscientização maior por parte dos enfermeiros. Você diz assim, chegar no clube da família e falar. Eu falo demais. Uma coisa que ninguém sabe, né? Poucas pessoas sabem, que, por exemplo, eu coloco implanon, né? Que o enfermeiro obstetra pode colocar o implanon desde que ele seja capacitado. Então, eu coloco. E aí eu tô nessa, viu, Ana? Quando eu chego nos cantos, hoje eu mesmo estava me maquiando para vir para cá, né? E no salão, alguém falou assim, não, bom mesmo, eu implanou. Tava marcando assim, epa, eu boto, viu? eu comentei isso aqui há poucos dias. Também fui num salão recentemente, e lá uma pessoa comentando, não sei o que, do anticoncepcional que usava, e a outra, mulher, mas anticoncepcional, o povo diz que tem muito hormônio que faz mal, a outra, não, mas o meu não tem hormônio. E aí elas lá conversando, não sei o que, aí eu, assim, só um minutinho. Não existe anticoncepcional sem hormônio, amiga. Vamos conversar sobre isso? Ela, e você trabalha nessa área? Sim, eu trabalho com ginecologia. E aí a gente começou a conversar. Eu disse, pois é, não tem ninguém da ginecologia atendendo nessa área, né? Quem sabe não é melhor eu vir pra cá? Que aqui a demanda está boa. Então, assim, é realmente importante que a gente faça tudo isso virar assunto, porque vai dando possibilidade às pessoas a conhecerem o nosso trabalho. Mas é super importante isso que você falou, dessa dupla dinâmica. Esse mostrar o nosso trabalho, essa visibilidade, tudo isso é super importante para que a mulher consiga nos alcançar. Realmente ela não tem bola de cristal, não vai saber que você oferece aquele serviço para lhe procurar. E por outro lado, você está preparado para atender aquela demanda que essa mulher traz. Não adianta eu me propor a fazer algo, um acompanhamento, um atendimento, o que quer que seja, se quando essa mulher chegar, eu não souber o que fazer com ela. Exato. Então, assim, a gente sabe que isso é o básico, é o mínimo, né? Que é a capacitação, estar atualizado, mas isso é um grande desafio, que a gente sabe que a saúde muda todos os dias, a saúde da mulher parece que principalmente. Não é como matemática, que você vai dar sempre aquela mesma aula, né? Não vai mudar. É verdade. A obstetrícia e ginecologia e saúde da mulher, você todo dia, toda semana, você tem artigos novos, você tem cursos novos para fazer. E eu acho que é um eterno investimento, certo? Sim. Ainda tem isso. Porque às vezes a pessoa faz eu tenho experiências desse modelo. A pessoa faz o curso de especialização, pega o certificado, pronto. Agora eu vou ficar minha equipe, né? Vou atuar em parte. Gente, não é assim. Já sei tudo que preciso. Gente, não é assim. Não é de livro. O menino não vai sair como num livro. A mulher não vai sentir aquelas contrações que vai dilatar 1 centímetro por hora, como diz o livro, né? Exato. Tem a experiência, a expertise que conta, mas tem também os cursos que você faz. Sim. Né? Você tem que estar eternamente, eu estou eternamente dentro de um loop de cursos, né? Sempre fazendo um curso ou outro. E eu particularmente, eu digo isso para meus alunos, né? Busquem um diferencial. Você tem que ter um diferencial. Sim. Quando você vai entrar no mercado, seja ele qual for, hoje nós temos um número muito grande de população. Então, nós temos um número muito grande de engenheiros, um número muito grande de arquitetos, um número muito grande de médicos. Tem tudo de muito, né? Então, você tem que ter um diferencial. Qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial, Ana? O meu diferencial é ofertar uma consulta ginecológica eficaz, acolhedora, segura e inovadora. É o que você acabou de colocar aí. Eu estou somando a humanização e a educação em saúde, que são bases importantíssimas da nossa formação, já são diferenciais nossos da enfermagem, a ciência, que é a inovação, e a segurança que vem a partir disso que você acabou de falar. A gente não para um dia de estudar, porque tudo muda. Tudo muda, tá sempre mudando e a gente quer estar à frente, então pra gente oferecer o melhor cuidado, a gente precisa estar sempre ali estudando. E isso envolve o cuidado que eu vou ofertar a essa mulher, as ferramentas que eu vou utilizar, os exames que eu posso precisar, até o respaldo da minha atuação e o meu limite. Então, assim, você colocou outra coisa aqui que eu acho super importante, que é
e que é uma coisa que eu também gosto muito de falar, ninguém entrou no mercado para tirar o trabalho de ninguém. Não. A gente entrou no mercado para somar. Infelizmente, muita gente ainda não conseguiu entender isso. E quando entender, eu acho que isso vai ser fantástico, porque só quem vai ganhar são as mulheres. Só quem vai ganhar são as mulheres. Se uma mulher compreendesse que ela não precisa passar por uma investigação médica, se o que ela precisa envolve promoção de saúde, prevenção de doenças ou de complicações, melhoria de qualidade de vida, porque isso é o foco da atuação de um enfermeiro, ela não precisaria estar investindo naquilo que ela não precisa naquele momento. E quando aquele cuidado, de fato, né, de uma conduta frente a uma patologia, um cuidado mais intensivo, que é a formação médica, né, para tratamentos, para, enfim, ela buscar aquele atendimento quando ela precisar, um procedimento cirúrgico, uma conduta específica médica, é como se a gente conseguisse fazer com que a rede funcionasse, né, e a gente sair da realidade que a gente vive hoje, que é muitas vezes uma disputa de mercado quando você tem milhares de mulheres não tendo acesso nem a nós, nem a eles. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a olhar, parar de olhar para o meu próprio umbigo e o colega parar de olhar para o umbigo dele e a gente pensar naquela paciente que está bem ali, que está precisando de um cuidado e que muitas vezes ela não tem acesso nem a mim, nem a ele. Então, quando a gente começar a pensar em quem está ali na ponta, que é essa mulher, essa paciente, e o que a gente tem para oferecer a ela e dar a ela a liberdade de, enquanto cliente, poder escolher o seu serviço que quer contratar, como ela quer fazer isso, o que ela quer viver com quem, compreendendo as limitações de cada um, eu acho que tudo vai mudar. Mas sabemos que isso é um caminho, né? Assim, a enfermagem, ela, por exemplo, na minha área de atuação, né? Eu tenho consultas de enfermagem no pré-natal, que não são iguais às consultas do médico. A primeira coisa que a paciente, às vezes, né, me diz assim, não, mas eu já estou sendo acompanhada pelo médico. Não é a mesma consulta. Sim. Né? Que fique bem claro, são consultas diferentes. Mas aí vem o mercado de enfermagem e dá a consulta de graça. Gente, uma consulta de graça, eu não conheço, Ana, nenhum profissional, qualquer outro, que dê uma consulta de graça. Que vai trabalhar de graça, né? Não, que dê uma consulta de graça, que vai trabalhar de graça. É trabalho, como você diz, é trabalho. Entendeu? Para eu ofertar essa consulta, eu estudo, eu preparo a consulta, eu assumo uma responsabilidade com aquela paciente, com o que ela está sendo feito no pré-natal, qual vai ser a minha conduta em frente a ela, né? Que a conduta é individualizada, porque nem todo mundo não é uma receita de bolo que você vai imprimir e vai dar, né? Então, o cuidado, ele é individualizado, né? Então, quando eu vejo, eu fico triste. Mas já foi pior. Eu vejo hoje que tem colegas que já estão cobrando a consulta e eu não acredito no serviço de graça, certo? Eu, Manu Gomes, como enfermeira, se eu for para um profissional que diz a primeira é grátis, eu posso até ir porque é grátis, mas eu provavelmente não vou fechar, tá? Não vou, seja ele qual for. Então, assim, a gente começa perdendo aí, porque eu tenho certeza que a consulta de graça não é igual a minha. Sim, e vai além disso, né? Da imagem também que você está passando. Da imagem. Aí, aquele paciente acha que recebeu a mesma consulta de graça. E ele perdeu de algum momento eu identificar uma patologia ou uma deficiência em alguma área de atuação para aquela paciente melhorar para o parto dela ou continuar como está, entendeu? Então, o olhar do profissional sério, né, que vai promover um cuidado sério, ele não é igual ao profissional que está ofertando a consulta grátis, né? Eu penso assim. Até porque eu acredito que essa história de oferecer algum cuidado gratuito, ela ainda está muito vinculada àquele profissional que não conseguiu quebrar a crença das raízes da nossa profissão lá do voluntariado, né? Minha gente, já faz muito tempo que a gente saiu do serviço das freiras, né? Tem muitos anos que a enfermagem deixou de ser o cuidado ofertado pelas freiras e virou ciência. Então, assim, naquela época, porque não existia, né? Era o que tinha para ser ofertado. E graças a Deus por isso. E o cuidado, ele era
passado assim, não, eu faço assim, tu vai fazer também. Não era nada baseado na ciência, nos resultados. E enfermagem virou ciência, já é uma profissão, pelo amor de Deus, não desvalorize seus 4, 5 anos de graduação, mas não sei quantos anos de especialização, não sei mais lá que curso, mestrado, doutorado, outras formações você pode ter feito na sua vida, né? Porque assim, a gente sabe que não é só o curso, não é só o conteúdo ali que você está lendo, que você está, enfim, mas todos os desafios que você também teve na sua vida para cumprir essas etapas, para conquistar esse conhecimento. Então, pelo amor de Deus, acho que já passou o tempo da gente quebrar com isso aí. Não existe voluntariado na enfermagem, não existe. Se você está fazendo algo voluntário, não faça enquanto enfermeira. Diga que você está fazendo, sei lá, por alguma questão. Você quer fazer alguma coisa voluntária? Se inscreva para fazer um projeto social. Pronto. Eu faço parte de uma comunidade católica e lá eu atendo as mulheres. Tem não sei quantas casas de acolhimento para pessoas em situação de rua. Aí eu vou lá, atendo aquelas mulheres, faço o meu trabalho social. Mas lá no consultório, para o meu atendimento, você vai pagar pela minha consulta. Por quê? Porque eu estudei para aquilo. Ai, Ana, mas você não faz de graça lá para a mulher que veio da situação de rua? Assim, porque eu escolhi isso. É um projeto. A pessoa que está no seu consultório provavelmente não vai querer ser atendida lá onde você atende, na comunidade que você atende, no seu projeto você atende. O nome está dizendo, são para pessoas em situação de rua. Sim. Né? Porque elas não têm condições nem espaço para elas entrarem num consultório particular. Sim. Assim, inclusive, né? O que a gente tem acesso, por exemplo, existem exames, hoje a gente já avançou muito na ginecologia, a gente tem exames super específicos, testes de biologia molecular super importantes, que como eu gostaria de ter condição de pagar para aquelas mulheres que estavam lá saindo de situação de rua, mas eu não tenho condição de arcar para elas. Agora, uma paciente que vem para o atendimento no consultório, ela tem condição de arcar com o valor daquele exame e que pode ser o que ela precisa. Então, assim, a gente precisa aprender a separar essas coisas. Eu acho que já passou o tempo disso e que não adianta a gente estar reclamando de desvalorização da profissão. Quando a gente mesmo não valoriza, né, o nosso próprio Exatamente. Trabalho. Quando eu apresento muitas vezes para as colegas que me perguntam, eu não faço ideia de quanto cobrar. Precificação é realmente um grande desafio. Mas se você olhar pelo menos lá aquela resoluçãozinha do COFEM, né, do valor da UT, você vê lá que uma consulta de enfermagem sem nada mais, a consulta em si deveria custar no mínimo R$150 e você vem me perguntar se você pode cobrar metade, eu vou dizer para você, por favor, não desvalorize o trabalho das suas colegas, né? Então, metade ainda é melhor do que grátis. Mas tá ruim. Não existe, mas não existe. Não existe. Eu nem vou entrar nesse mérito da gratuidade. É como você disse, quiser fazer um trabalho social, faça, mas assim, oferecer, a primeira consulta é grátis. Não é. Ela é paga, ela tem o seu valor. E aí, quando eu dou consultorias para novos enfermeiros que querem atuar, e eles também perguntam isso, né? Quanto eu devo cobrar? Precificar serviço é muito complicado. Você precificar serviço, principalmente dos outros. Então, eu sempre digo assim, cobre um valor que você acha justo. Porque ao decorrer da sua atuação, você vai ajustar ao que você acha que para você tá ok. Entendeu? Para você continuar trabalhando. E aí você vai fazendo um paralelo com o mercado, até você entrar numa condição de equidade, né? Não, e de você saber, não, realmente isso aqui é o justo e é o que se paga, né? O que dá para me manter como profissional na área ainda. É porque existe uma palavra, Manu, eu sempre brinco com isso, que parece que é palavrão para enfermagem, que se chama lucro. Todo profissional pode ter lucro com seu trabalho, mas parece que o enfermeiro não. Por quê? A gente não merece? Tipo, tem que ser só aquele o mínimo necessário para pagar pelos custos que eu tenho com esse serviço e ganhar alguma coisinha aqui, tipo, para me manter. É o que está enraizado na questão, né, da filantropia, da enfermagem, né? Das Santas Casas de Misericórdia, que antigamente se tinha, mas hoje... Exatamente. Então, responda para mim, irmã, você acha que você não merece morar numa casa boa? Você acha que você não merece ganhar o suficiente para ter tempo de qualidade com a sua família e você não precisar trabalhar todos os dias, manhã, tarde, noite, madrugada? Você acha que você não merece comprar alguma coisa que você esteja precisando, ter algum tipo de conforto ou ofertar isso para sua família? Se todos os profissionais merecem isso e trabalham buscando isso ou quaisquer outros sonhos ou objetivos que você tenha na sua vida, você acha que você não merece? Pois eu já mudei a mentalidade há algum tempo. E eu, que sou, minha primeira formação é contabilidade.
Eu sou contadora. Tá num ótimo caminho, Manu. Eu prefiro fazer a sua consultoria. Eu comecei de frente para adiante mesmo, não foi de trás para frente. Eu já entrei na enfermagem sabendo como é que eu deveria lucrar. Eu sempre... Engraçado, eu comecei na enfermagem como enfermeira do transplante, né? Pouca gente sabe. Mas eu já estava com uma equipe pré-formada para atuar com pacientes pós-transplantados quando eu caí de paraquedas na enfermagem, na obstetrícia, né? E hoje, aí a gente voltando para o lado do público, né? O público, né? A nossa sociedade, as mulheres que a gente cuida, né? Que nós promovemos esse cuidado, elas precisam ter o conhecimento da nossa atuação, né? Você falou muito do campo da ginecologia. No campo da obstetrícia, que as mulheres não sabem que o enfermeiro obstetra, ele faz um rastreio de risco durante o trabalho de parto, né? No caso da minha equipe, a gente começa o trabalho preferencialmente na casa. Por que preferencialmente? Porque vai ter trabalho de parto que a gente vai ter que ir direto para o hospital. Sim. Vai depender da intercorrência. Mas a gente fica na casa da paciente não só como acompanhante, não só como, né, não só olhando o coraçãozinho do bebê, não só... A gente faz rastreios de riscos. E aí o rastreio de risco é para a mãe e para o bebê, né? Eu só posso dizer que a gente vamos ficar aqui na sua casa, porque eu sei que você e seu bebê estão bem. E dá para ficar. Então, esse é um feeling mesmo, né? Mas que ele é adquirido com muito estudo e com muita vivência. Sim. Né? Porque quando eu comecei nisso, né? Eu caí de paraquedas na obstetrícia e caí de paraquedas em equipes. Porque foi o Dr. Luiz Carlos, né? Que todo mundo conhece, mas ele que me viu e ele me chamou para trabalhar primeiramente com ele. Então, eu fui, né, indo. E aí, como eu estava lá, né, eu quis me aprimorar. Eu disse, não, eu vou fazer um curso de doula. Não, eu vou fazer um curso de métodos não farmacológicos. E aí eu fui, né, entrei no mestrado. Hoje eu estou no doutorado. E por último, agora eu fiz um curso de Spin Babies. Né? Que esse curso de Spin Babies só tem esse que eu fiz, porque existe o básico, e esse que é um que a gente chama Aware, né? Que é o consciente. Só tem 2 pessoas do Brasil que tem esse curso. É um diferencial para mim, né? E eu oferto isso para as minhas pacientes. Então, por que eu fiz isso? Para poder eu sempre ter mais êxito no meu propósito, que é o parto normal. Entendeu? Eu tenho que ter ferramentas, porque eu não opero. Exatamente. Eu não faço a cesárea. Conhecer as limitações da nossa atuação é fundamental para que a gente saiba o que fazer com ela. Exatamente. Eu não faço uma cesárea. Então, se eu não faço uma cesárea, eu preciso promover. Eu preciso ter artifícios para minha paciente realmente conseguir o parto normal. Exato. Entendeu? Para ela realmente... Mas vai ter as que não vão conseguir. Vai, porque o ser humano, ele é assim, né? A humanidade sempre foi assim. Antigamente se morria muito no parto. Hoje em dia não se morre mais por causa do advento da cesárea. Tudo bem que aí a gente vai para um outro campo, que é os exageros, mas na minha atuação, a gente não olha com essa perspectiva, né? A gente vê realmente a cesárea como uma coisa que veio para salvar. Então, assim, eu tenho que ter essas ferramentas. E aí, uma outra coisa que as pacientes não sabem, que a população não sabe, e que muitos enfermeiros não se empoderam para isso. A atuação com RN. Sim. Entendeu? A enfermeira obstetra, nós somos aptas, capacitadas e respaldadas legalmente para fazer uma reanimação neonatal. Me pergunta se eu já precisei de fazer uma reanimação neonatal? Já. Várias vezes. Bom saber. Várias vezes. E engraçado que na formação obstétrica, a gente passa por isso. Sim. A gente tem até número mínimo, né, de avaliações iniciais ali do RN que a gente tem que cumprir. E parece que a gente esquece disso depois, né? A pessoa acha que não, o enfermeiro vai estar bom porque ele vai fazer o exame de toque e vai olhar o coração do bebê. Não! Se você tiver um parto domiciliar não planejado, porque se for planejado é uma equipe diferenciada, né? O não planejado, eu estou apta a receber esse bebê, e se ele não nascer bem, eu estou apta e capacitada para reanimá-lo até a chegada do hospital.
entendeu? Então, no hospital também ajudo, às vezes, trabalho em conjunto com o pediatra, com o neonatologista assistente, né? Desde que ele permita, lógico. Mas, assim, a sociedade não sabe disso, Ana. É impressionante como a gente precisa ter realmente mais podcasts, mais lives, né? Mais propagandas de enfermeiros atuantes e dizendo o que faz. A população não sabe nem que pode fazer o acompanhamento completo do pré-natal de baixo risco como enfermeiro. Não sabe. Tem muita coisa, né, que a população não sabe, mas aí a gente volta para o denominador comum, né? É ter enfermeiros capacitados e ter a população consciente para essa procura realmente existir e não ficar também essa questão, porque aí eu volto na questão da consulta grátis. A consulta grátis é querendo um lugar no mercado, né? E assim, pra ser bem honesta, quando você falou a primeira vez a consulta grátis, eu disse, acho que eu não tô entendendo. Porque a gente tá indo na contramão da lógica do atendimento médico. E assim, a gente precisa atender muito com eles. Porque eles estão no mercado desde quase todo sempre. E a gente acordou pro empreendedorismo agora, né? Eu sempre faço essa pergunta para os colegas, quando alguém vem com alguma angústia ou algum questionamento sobre o trabalho da enfermagem fora do SUS, né? Sobre empreender na enfermagem, sobre atender como profissional liberal autônomo, eu sempre trago essa pergunta: quem é o profissional liberal que você conhece, que são todos aqueles graduados e vinculados a um conselho de classe? Esse é o conceito de ser um profissional liberal. Quem é o profissional liberal que você conhece que não atua como autônomo, que não faz atendimento particular? Não tem nenhum. Não tem. Dentista faz, o terapeuta faz, o nutricionista faz, o médico faz, o psicólogo faz, TO faz, todos. Pedagoga, psicopedagoga. Só a enfermagem demorou para acordar que era profissional liberal. Então, a gente está pagando um preço por essa demora para acordar. A gente está construindo o nosso caminho agora. Se a gente está construindo o nosso caminho agora, a gente precisa aprender com quem já está lá. Então, assim, o que os colegas obstetras, por exemplo, né, aqueles que fazem, mesmo aqueles que atendem por plano, liga lá para eles, fala lá com o atendente deles. A primeira consulta é paga. Eles podem até aceitar atender pelo plano depois, mas a primeira é paga e não é barata. Então, assim, quem estiver pensando nessa história do primeiro atendimento grátis para entrar no mercado, meu irmão, mude de estratégia rápido, porque você tá na contramão do que quem já está no mercado e fazendo aquilo bem está fazendo. Não, gente, e é como você disse, ela tem espaço para todo mundo. Divulgue o seu trabalho. Comece cobrando pouco, comece cobrando seus custos, porque nem todo mundo tem consultório. Tem enfermeiros que atendem em casa, né? E eu acho ótimo, fantástico. Eu comecei já é uma vantagem. Comecei na ginecologia atendendo em casa. O povo às vezes me pergunta: Ana, é possível fazer preventivo no domicílio? Super! A gente passa Krause no domicílio. Super! Que é o método que coloca a sonda, né, dentro do colo para poder fazer uma indução mecânica. Então, o enfermeiro ele pode colocar. E eu tenho colegas que colocam isso em casa e tá tudo certo, entendeu? Cobra-se para isso, certo? Mas é feito. Então, assim, eu acho que tem campo para todo mundo, né? Eu acho que o enfermeiro tinha que acordar para a sua profissão, para o seu descobrir qual é o seu diferencial e divulgar. Porque quando a população começar a fazer essa busca desses serviços de enfermagem, que são de qualidade, o nosso preparo é diferenciado. Todo mundo é uma coisa que pelo menos isso aí a sociedade já sabe. A formação do enfermeiro ela é diferenciada para o lado humano, né? Para o lado da humanização, do cuidado, da questão da visão holística do paciente, né? Numa consulta de enfermagem, por exemplo, eu oriento sobre alimentação, sobre atividade física, né? Sobre a parte psicológica, como é que está a demanda mental daquela paciente. Então, a gente faz um cuidado holístico. Eu não vou afunilar. Olha, a sua dieta vai ser essa. Ou então, a sua atividade física vai ser essa. Não, é uma orientação holística, né? Mas se a paciente puder ir buscar em cada profissional, em cada área, né? Especificamente, também tem. Mas eu quero dizer que a formação do enfermeiro é esse olhar holístico, né? Então, a gente precisa ter enfermeiros com essa visão de que, não, eu posso atuar nessa área e eu vou ter o meu diferencial para isso aqui. E aí a população, eu creio que a população vai acordar e dizer, não, vou procurar aquela enfermeira obstetra ali para fazer o pré-natal com ela, ou a prevenção, minha prevenção ginecológica. Eu tenho alunas que só fazem prevenção ginecológica com enfermeiros, né?
que elas dizem, não, eu gosto muito mais pela forma como me acolhe, Exatamente. né? Como a forma como me recebe, tudo. E nós estamos aqui falando, mano, de coisas que são muito íntimas. Eu digo isso porque minha filha não tem nem 2 anos ainda, então recentemente passei pela vivência do parto. E enquanto parturiente, eu me vi muito nas minhas pacientes lá na ginecologia. E muitas vezes a gente esquece um pouco do quão íntimo é aquele momento. Então, da mesma forma que as pacientes que vão lá no consultório, né, ou que eu atendo no domicílio, a gente tem aquele momento de se despir, de examinar, de ter que ver ali a questão dos genitais, enfim, né, toda aquela questão íntima do que se pergunta em relação àquilo, enfim, toda essa intimidade. E tira dúvidas. Eu também vivi isso lá na experiência do parto. Então, eu estava com o meu marido e uma colega, mas ainda assim eu fiquei extremamente constrangida quando eu comecei a vomitar e disseram, vai pro chuveiro. E eu, meu Deus, eu vou com quem? Eu vou com quem? Quem é que vai ficar comigo? E aí a colega vinha e eu, não, meu marido não sai daqui. Então, assim, a gente tá falando da intimidade das mulheres. E eu sei o que é isso aí. A gente tá falando de coisas íntimas, que se você for trabalhar essas questões, seja ginecologia, seja obstetrícia, com um profissional que não tenha uma postura acolhedora, que não esteja sensível às necessidades daquela mulher, que não queira trabalhar essas questões que são muito diferenciais da nossa formação, como você trouxe aqui, talvez ele fale pra caramba. Com certeza. E eu costumo dizer isso, né? Antigamente tinha uma história assim, vamos ver se eu tenho se vai ter empatia, né? Com a enfermeira, obstétrica, com a doula. Eu não trabalho assim, certo? Eu sou bem profissional. Porém, eu formo vínculos com as minhas pacientes. Algumas, inclusive hoje, tem paciente que eu malho junto. Estou malhando junto com elas, assim, porque eu entro na intimidade delas. A Ana não me contratou, certo, gente? Que fique claro. Não foi com a hashtag. Mas ela vai ter outros filhos. E eu digo isso, eu disse, gente, eu entro na casa da paciente. Eu entro no banheiro da paciente. Eu entro no closet. Eu pego uma calcinha, entendeu? Eu tive um penúltimo parto, que o último foi hoje à noite, né? E a paciente já foi minha paciente, né? Não vou colocar o nome dela aqui, mas se ela assistir esse podcast, ela vai saber que foi ela. E ela me deu carão o trabalho de parto todo. Eu levei carão o trabalho de parto todo. Quando acabou, eu disse, mulher, você me deu carão o trabalho de parto todo. Aí ela começou a rir, o marido dela, você tá vendo, mano? Mas eu sei por quê, porque no primeiro ela deu carão nos irmãos dela. Ela passou o trabalho de parto dando carão nos irmãos dela. Aí os irmãos dela não estavam dessa vez. Aí eu lembrei, porque eu fui pegar... Ela foi pegar uma calcinha e eu... Não vai usar. E ela disse, me deixa usar minha calcinha. Eu disse, deixa, mulher, usa essa calcinha. Então, assim, é muita intimidade. E aí, essa entrada na vida, né, na intimidade, na consulta, acaba-se tendo que você perguntar sobre DSTs, né, se a pessoa já teve, sobre hábitos e vícios. Sim. Então, a gente realmente tem esse lado profissional de saber lidar melhor, de saber entrar melhor, de saber, né? Apesar de que eu sou, assim, uma pessoa muito extrovertida, né? Assim, eu não tenho, assim, aquela coisinha mansa. Eu tenho a minha sócia, a Carol Mendes. Beijos, Carol. A Carol, ela é minha segunda pele, mas ela é completamente meu oposto. Ela tem essa vozinha doce, mansa, né, dela. Eu não, já sou mais elétrica, tudo. E as pacientes às vezes dizem isso, né? Não, a Manu é mais elétrica. Eu tenho certeza que as pacientes também têm suas preferências. Tem paciente que tem. Não, eu vou ficar com a Carol, porque a Carol tem aquela vozinha doce. Eu disse, mulher, vai dar certo, vai dar tudo certo. Mas no dia pode ser que seja eu, certo? Porque nós somos finitos, né? Nós temos nossas vidas, a gente pode adoecer, um parente pode adoecer. Então, a questão da equipe também é muito boa. Não tem como. Pelo menos em parto, não tem como você trabalhar só. Você tem que ter uma segunda pele ou duas. No caso, eu tenho duas, né? Sim. Que é a Elaine e a Carol. Mas assim, a gente tem essa sintonia, mas eu tenho essa consciência de que a gente tem que ter essa intimidade com a paciente, esse cuidado na intimidade da paciente. E eu falei disso, eu tenho certeza que ela tem suas preferências, porque uma coisa que eu tenho, assim, experimentado muito, né, ao longo desses anos de atendimento fora do SUS,
é eu perceber que muitas vezes o que faz ela voltar ou ficar, essa paciente, é ela ter se identificado com você, É. né? A gente oferece uma segurança de atendimento, a gente oferece qualidade, a gente oferece ciência, a gente oferece tudo isso. Mas sempre tem o você, né? O ser você dentro daquele atendimento. Por isso que a gente sempre fala muito de, olha, você vai encontrar o seu jeitinho de fazer, né? O seu diferencial. Então, é muito disso, da gente procurar ser esse profissional de excelência, não perdendo a nossa essência. Eu acho que isso também é muito bacana. E nessa visão toda de trabalhar, né, a intimidade das mulheres e tudo mais, eu acho que a gente ganha muito com essa questão que a gente tem desde a nossa formação da escutativa, né, de entender a individualidade daquela mulher, da questão holística que você falou, da gente não quebrar, né? Muitas vezes ela traz uma demanda que até foge um pouco da nossa atuação, mas a gente Sim. acolhe, né? A gente acolhe, A gente dá exemplo, às vezes a pessoa pensa que tá orienta. sozinha, né? Ela tá vivendo uma coisa que ela diz, não, eu já passei por isso. Já fui assim, já fiz isso, já aconteceu isso comigo. Aí a pessoa fica, vale, né? Então, somos seres humanos iguais, né? Exatamente. Ou quando é uma demanda mesmo de saúde, a gente acolhe, orienta e faz os devidos encaminhamentos. Muitas vezes aquela mulher não teria identificado aquela patologia ou não teria chegado no especialista que ela precisava se ela não tivesse feito essa triagem com a gente. Se ela não tivesse passado por uma consulta de enfermagem que tivesse esse olhar um pouco mais ampliado para esse cuidado com ela. Quantas e quantas vezes a gente não passa por isso? E um detalhe que a população não sabe, e eu tenho certeza que os enfermeiros também não. A nossa consulta de enfermagem, ela dentro do pré-natal, né? O médico solicita, porque os médicos solicitam de todos os profissionais, né? Eles podem fazer essa solicitação. E quando ele faz essa solicitação, ela tem um ressarcimento da nossa consulta pelo plano. Sim. Né? Porque a nossa consulta está dentro do rol da ANS de consultas que a paciente precisa. E como os planos de saúde não oferecem, né, ainda, pelo menos ainda não oferecem, elas podem estar recebendo, se não o valor integral, mas pelo menos uma parte, né? Então, isso deveria ser divulgado. Né? Isso deveria ser divulgado, inclusive, eu acho, pelos colegas médicos, né? Assim, não, vá para a consulta de enfermeira, até porque você vai receber uma parte dela no plano. Eu acho que deveria ser mais instigado, né? Pergunta, Manu, eu vou ser bem cobra aqui, desculpa, e não é muito meu instinto, mas a pergunta é, isso é interessante para quem? Entendeu? Essa divulgação. Então, assim, esse é um movimento, isso que a Manu tá colocando, de que a consulta com a enfermeira obstetra, ela está no rol da ANS, as mulheres têm direito a isso, e elas podem ser ressarcidas pelo plano, se não completamente, mas em parte. Isso é algo que vai precisar partir de nós e da busca das mulheres. A gente volta a falar da casadinha do profissional capacitado, somado à visibilidade do nosso trabalho para que essa mulher chegue até nós. Porque, honestamente falando, você tá com a roupa aí da obstetrícia, eu não tô, então eu posso falar. Honestamente falando, interessa a quem divulgar isso? Sabe, interessa a quem? Vocês acham que os colegas médicos obstetras vão, sabe, colocar isso para as pacientes? Não vão. Então, uma parte não. A parte que eu trabalho. Você fez uma colocação muito boa agora. Nós temos colegas médicos que, de fato, compreendem o trabalho, a importância do trabalho, não só da enfermagem, mas de um trabalho multiprofissional. De fato, esses profissionais, eles merecem que a gente tire o chapéu. Valorizam, são parceiros, certo? Assim, eu tenho realmente parceiros na obstetrícia. Isso é fantástico. É fantástico, mulher. E eu prefiro 1000 vezes trabalhar com eles do que ir só para um plantão. Eu tenho poucas na obstinagem-ginecologia. Às vezes a pessoa pergunta assim, por que tu não faz parto domiciliar? Eu posso fazer parto domiciliar se eu quiser, mas eu tenho que me estruturar, tem que ter uma equipe, né, de enfermeiros. Porque eu não quero assumir só. Eu acho que eu acho que a equipe multidisciplinar, eu acho que ela é uma boa para paciente. É aquilo que a gente estava falando, de pensar em quem está na ponta, né? O que é melhor para aquela mulher? Ao meu ver, certo? Ao meu ver. Claro que para todas as áreas existem enfermeiros obstetras e enfermeiros obstetras. Sim. E existem médicos obstetras e médicos obstetras. Eu acho que a paciente tem que ir buscar isso até mesmo antes de engravidar. Certo? Mas dentro da minha realidade, tu é doida, eu tenho médicos parceirãos que a gente pensa junto, a gente troca junto. Tô com a paciente, eu vou
tira um cochilo, ele fica. Porque às vezes um trabalho de paciente estende muito, né? Sim. Então, não só isso, mas a gente divide conduta. O que você acha? Então, tem médicos e médicas que trabalham comigo e tem uma médica que estava no parto com ela, eu fazendo Speed Babies, ela disse assim, me ensina, Manu, né? A fazer, eu disse assim, pra quê? Pra fazer com as outras? E ela disse, não, é porque às vezes eu tô no plantão, eu quero fazer isso. Ótimo, entendeu? Então, assim, são trocas. Sim. São trocas, ao passo que eles também me ensinam. Sim. E a gente vê aquilo que a gente estava falando de quem realmente ganha, né? Tô falando aí, eu pensando na minha realidade na ginecologia. Eu trabalho com algumas colegas médicas ginecologistas que, quando as pacientes pedem indicação, eu as indico. E eu vejo o quanto a mulher ganha com isso. Porque toda a historinha da paciente vai, depois a paciente volta, essa mulher é cuidada por completo, como ela precisa, sabe? Fez o acompanhamento comigo, depois fez o procedimento específico que ela precisava com a colega médica, depois ela volta para o acompanhamento de rotina comigo e a gente tem essa boa conversa, sabe? Em equipe, sobre o cuidado daquela mulher e o que ela precisa, e no fim, quem mais ganha é ela. Então, realmente, é aquilo que eu coloquei mais cedo, quando eu comentei de que quando os colegas médicos, de um modo geral, compreenderem o nosso trabalho e que a gente entrou no mercado para somar, eu acho que vai ser fantástico, porque quem realmente importa, que é essa paciente, é quem mais vai ganhar. Ela vai ter condição de ser cuidada do antes do adoecimento até o depois. Mas eu acho que antes mesmo de qualquer outro profissional, e aí não é só o médico, nem o fisioterapeuta, acho que antes de qualquer outro profissional entender, eu acho que o enfermeiro precisa começa entender. por nós, é verdade. Eu acho que se o enfermeiro entendesse, Ana, já estava assim, 80% dos nossos problemas resolvidos. Porque, assim, esperar por outra categoria, entendeu? Assim, sim. Infelizmente, né? Mas, Sim. assim, eu acho que devia partir de nós mesmos. Sim. Entendeu? Assim, uma vez eu estava dando aula, e aí eu falei do que o enfermeiro podia fazer, né? Falei do curso de cuidados com o bebê. E aí um aluno disse, não, professor, eu às vezes dou um banho no bebê e cobro. Eu disse, muito bem, pelo menos você cobra. Cobro R$20. Eu disse, não, mulher, faz de graça. Porque aí tu diz assim, não, vou fazer para lhe ajudar. Você não vai fazer um serviço de enfermagem por R$20, entendeu? É melhor você dar uma ajuda a ela e dizer, não, mulher, eu vou fazer de graça para ti. Não, mas, não, mulher, R$20 não é ganho. Qual é o serviço que você paga R$20? A mesma coisa que eu já comentei aqui também, de colegas que estavam aceitando ser contratados por clínicas para ficar fazendo a coleta do Papa Nicolau para as pacientes, ganhando mais ou menos R$20, né, por coleta. Aí vamos lá, raciocinar aqui. Além de que o que você está ganhando não é nada, né? Você está mostrando um trabalho procedimental, tecnicista, ponto, né? Tipo, a mulher entrar, deitar numa maca, você colher um exame, aí vem a outra para deitar, colher um exame. Que sentido faz isso quando a gente quer trabalhar a valorização de uma profissão e dar visibilidade a ela? Porque as pessoas precisam conhecer do nosso trabalho, que é ciência, que tem raciocínio clínico, que envolve orientação, que envolve cuidado, que envolve acompanhamento. Como é que você faz tudo isso? Tipo, ganhando em cima de um procedimento solto, assim, sem nenhum contexto, sem saber quem é aquela mulher, sem ser você a interpretar o laudo dessa mulher depois, enfim, trabalhar tantas questões que a gente precisa, e como a gente estava dizendo um pouco mais cedo também, de que não para de mudar, né? Que tá todo tempo as coisas se atualizando. Como você vai se encaixar nesse mercado se você não for atrás disso? Se você ficar nesse papel do tecnicista ou de aceitar um trabalho assim, enfim, sem a menor condição de valorização, que caminho você vai seguir? Como é que você vai se inserir no mercado dessa forma? Eu sempre tenho esse diálogo com algumas colegas. O local onde eu atendo lá fisicamente, né, na estrutura do consultório, no mesmo prédio, tem vários outros colegas ginecologistas. Então, o que faz a paciente ir para o meu consultório e não ir para o de outro colega? Na grande maioria das vezes, o bom trabalho vivenciado, uma boa assistência, um bom atendimento vivenciado por outra paciente, que vai, leva e indica, o boca a boca ainda é a melhor estratégia. Tem muitas pacientes assim. Óbvio que a gente não vai depender disso, né? Rede social tá aqui para nos mostrar que a gente tem possibilidade. Eu acho que a rede social corrobora. Também.
né? Também Não, acho. muitas pacientes vêm para mim assim, não, Manu, uma amiga minha foi com você, me indicou, e quando eu coloquei num grupo, várias outras pessoas do grupo tinham sido assistidas por você, e eu fui no seu Instagram e gostei. Exatamente. Entendeu? A rede social virou uma vitrine. As pessoas têm a oportunidade de Porque conhecer se a pessoa um também pouquinho. tiver só a rede social, pode até ser que ela tenha, mas assim, eu acho que ela vai ganhar mais fama quando ela começar a fazer mais paciência no tempo, né? Eu acho que o tempo de estudo, porque 10 anos são 10 anos, né? Eu não comecei há 1 ano atrás, então eu tenho aí já um leque. Todo mundo gostou? Com certeza não, né? Sempre você vai ter uma que... Mas não pode falar que eu fui incompetente. Sim, sim. Né? A questão da competência não entra no quesito da pontuação, da reclamação, né? Assim, porque a gente prima pela essa excelência mesmo no cuidado. Sim. Mas gostar, empatia, pode ser que eu tenha falhado algumas vezes, né? Nem todo mundo se identifica com todo mundo, né? Aquilo que a gente estava falando. Mas saber que você ofereceu um cuidado de qualidade com segurança é muito importante. E aí, às vezes, o básico, que é você sentar no início do atendimento, explicar o que você vai fazer, né? Orientar. Quantas de nós, mulheres, já passou por atendimentos em que a gente não recebeu isso, né? Tipo, o mínimo. O mínimo de um olhar. Né? Assim, do profissional só atender você olhando para um papel, assim, você é só um número, só um papel, só um nome, seu RG, é seu, né? O que você tá sentindo? Você é um sintoma, né? Você é um sintoma. A gente tem esse... Acho que todo mundo já passou por isso. É muito bacana essa experiência. Eu sempre tenho uma caixinha de surpresa ali aberta quando a gente recebe aquela mulher, que a gente vai explicar para ela, né? Assim, se identificar, explicar um pouco do que acontece ali naquele atendimento. E aí, quando vem o retorno de lá para cá, geralmente é muito positivo por você ter perdido aqueles poucos minutos que eu digo que a gente não perde, a gente ganha, né? Ai, mulher, minha consulta durou 1h30. As minhas também. As minhas também. E aí, às vezes... Tem dias que eu levo, às vezes, até mais, dependendo do papo, porque às vezes você entra até na sua vida, né? O papo fica agradável. Ou da demanda, né? Às vezes você tá aqui fazendo um atendimento e surge algo que você não esperava, você precisa manejar aquilo melhor. E se você ainda não tiver outra paciente depois, tiver tempo sobrando, aí é que a conversa flui mesmo. E às vezes meu marido fica me esperando, né, pra acabar esse menino consultando e morar dentro. Eu também mesmo. Às vezes meu marido não entende. Minha filha, que estava fazendo com essa paciente de consulta. Então, vai conversando. É assim que eu gostaria de ser atendida. Então, pois é. É isso que eu quero oferecer. É exatamente isso. E aí a gente usa, falando um pouco de estratégias, né, nesse trabalho. Muitas vezes a gente não consegue ofertar, quando está atendendo no SUS, tudo aquilo que a gente gostaria. Porque a gente está sempre naquela limitação de os instrumentos, os insumos que eu vou utilizar é o que o município me fornece, né? Muitas vezes o tempo do atendimento é limitado pelo que o município ali determina. O que você tem condição de oferecer está ali sob a legislação ou a recomendação, ou enfim, né, daquele município. Quando você vai atender por sua conta, está na sua responsabilidade dar conta de tudo aquilo. Então, por um lado, sim, é uma enorme responsabilidade você estar ali atendendo e tendo que dar conta de tudo aquilo que, se você estivesse atendendo, por exemplo, na realidade do SUS, já estaria tudo lá, os insumos estão comprados, né? A equipe já tá lá, não sei o quê. E quando você vai atender por sua conta, você tem que se preparar. Agora, você é responsável por tudo aquilo. Do registro do prontuário, a compra dos insumos, do equipamento, do que for. Mas, por outro lado, eu fico pensando na grande vantagem, e eu me encontrei muito nisso, que é você poder escolher o que você quer oferecer. E eu vou, isso é de tudo, é do insumo que você vai utilizar a, de fato, o que você tem para oferecer para essa paciente. Então, quando eu vou, por exemplo, explicar para as mulheres por que eu utilizo a citologia em meio líquido, que vantagem isso vai trazer para elas, por que eu não faço Papa Nicolau em lâmina, como a gente faz no posto, quais são as vantagens que a gente tem, explico para elas como é que vai acontecer, o que a gente pode fazer ali. Eu sinto toda a liberdade que o empreendedorismo nos traz com isso. Eu imagino que seja muito semelhante para vocês na obstetrícia, quando você está, por exemplo,
fora daquela realidade do plantão do SUS, Ah, né? Que com você, certeza. você sabe quem é aquela mulher antes dela chegar ali. Faz toda a diferença. Tanto que tem alguns profissionais em Fortaleza que atuam assim. Em que momento contratar? Né? O enfermeiro obstetra, doula. E aí alguns dizem assim, enquanto estiver na barriga dá tempo. Eu não atuo assim. Porque eu não quero caixinha de surpresa como no SUS. Uhum. Porque no SUS eu não fechei um contrato com a paciente, certo? E eu não estou ali representando uma pessoa física. Eu estou representando uma instituição. A demanda é maior, eu não conheço. Porém, eu vou atuar de maneira também genérica, né? Na minha atuação, o que mais vai pesar é o individualismo, né? Então, a minha atuação vai ser bem individual, para começo de conversa, porque no SUS você tem um plantão, você dá conta de 10 pacientes. Fácil, né? Na minha atuação da Jasmine, é 1 para 1. Então, não posso me dar o luxo de não saber que a paciente é uma diabetes gestacional. Sim. De não saber que ela não fez nada, porque também eu poderia, mas eu ia ganhar só o dinheiro dela também. Sim. Não é meu interesse. Meu interesse é que ela tenha uma experiência positiva daquele parto. E aí, para ela ter uma experiência positiva daquele parto, ela precisa saber todos os caminhos que ela deve percorrer e quais são todas as N possibilidades que pode acontecer num plantão. Por exemplo, ou no hospital X. Sim. Então, a gente tem a gestação para discutir tudo sobre a gestação e fazer o planejamento do parto. Qual é o hospital que você quer ir? Quero ir para tal hospital. Pronto. Nesse hospital, você vai passar por isso. Provavelmente. Então, as pacientes não, mas eu fui lá e me disseram que é ótimo. Às vezes, a pessoa que está lá quer lhe vender o ótimo, né? É uma empresa. Ela vai querer que você vá para lá, né? Mas esse bastidor... Como me disseram, vá para tal canto, olha lá, intervém muito pouco. Não tem risco de você ir para uma cesárea desnecessária, porque lá intervém, Ave Maria, não vai ter intervenção desnecessária. Só esqueceram de me dizer que lá eles não intervêm porque não dão assistência. Então, assim, não intervir desnecessariamente é diferente de negligência, né? Então, assim, ninguém ter ido me assistir é muito diferente de não intervir. O cafezinho que lhe serviram não lhe mostraram o bullying, meu amor, né? Então, aquele bullying ali, quem conhece é quem tá lá. Quem vai para lá várias vezes, como eu, né, como as outras. Então, assim, eu não posso dizer assim, não, venha com 38 semanas que dá certo. Não dá, gente. Não dá. Pode até dar, porque vai ter paciente que realmente não vai precisar de muita coisa, vai chegar, mas não é a regra. Sim. Não é a regra. Então, a paciente tem que saber qual é a burocracia que ela vai enfrentar, onde é o estacionamento. Eu digo o valor do estacionamento que o marido dela vai pagar. É uma assessoria. É uma assessoria de parto, entendeu? Além, né, do cuidado da obstetrícia. Então, é importante a pessoa saber o que vai enfrentar, mas é importante que ela saiba também qual é o profissional que ela está. E o profissional também tem que saber com o que ela está. Isso é né, eu volto a dizer. Isso é o meu escopo de atuação e a minha forma de encarar esse trabalho. Claro que vai ter outros profissionais e tá tudo certo, se ele acha que é isso, se para ele tá funcionando dessa forma, né? Tudo bem. Eu não sou assim. Eu gosto das coisas mais organizadas para mim também, né? Para poder eu ter fornecer um serviço de qualidade e a paciente dizer assim, poxa, eu gostei da minha experiência de parto. Não foi da minha experiência de parto vaginal, de parto normal. Eu gostei da minha experiência de parto, entendeu? Eu gosto de ouvir isso, independente da via. Então, eu acho que para essa experiência ser positiva, a gente tem que ser trabalhado na gestação com o tempo. A gente faz rodas de gestantes. E o engraçado, rodas de gestante eu aprendi no SUS. Porque quando eu trabalhava em posto de saúde, a gente fazia rodas de gestante, a gente aprendeu na faculdade, né? Sim. E tem 10 anos, 10 não, 9, porque foi um ano depois da Jasmine que eu comecei a fazer, a gente começou a fazer as rodas de conversa. Tem 9 anos que a gente tem roda de conversa todo mês. Tem 9 anos que a gente tem roda de conversa todo mês na Jasmine.
são gratuitas. E o assunto é só gestação, parto, pós-parto de qualidade, entendeu? Sim. Então, isso... Manu, mas alguns colegas, né? Alguns colegas já questionaram. Mas tu acha que isso é vantajoso? Para mim, demais. Porque a paciente vai cheia de empoderamento nesse parto. Na roda, ela tira todas as dúvidas dela. Dúvida que ela nem imaginava que ela tinha. Ela ouviu alguém perguntar. Então, a roda de conversa, para mim, é muito bom pro meu trabalho. Sim. Da forma como eu empodero elas. E é uma excelente vitrine também, né? Também tem isso. A gente precisa utilizar desses momentos, por exemplo, se você tiver, né, nesse mês de maio, todas essas ações da enfermagem, tiver algum convite, né, para ir fazer alguma palestra, alguma coisa assim, vai e aproveite para aquele momento falar do seu trabalho. Aproveite para... eu sempre coloco isso, né? Mês das mães, mês da mulher, outubro rosa, dezembro vermelho, qualquer um, assim, vai que vire, né? Oportunidade para você estar ali falando do que você faz para aquelas pessoas, sejam profissionais da área, sejam mulheres leigas, porque o nosso principal objetivo aqui nesse papo hoje é falar disso, da visibilidade do nosso trabalho. E quando você começa a fazer isso, você começa a trazer segurança para as pessoas lhe procurarem. É verdade, o que essa moça está falando tem sentido. Olha, realmente isso que ela está dizendo. Olha o quanto eu aprendi aqui nessa ação. Olha o quanto... a mesma coisa que eu imagino lá das suas rodas de gestante, né? Olha que bacana, olha tudo que a Manu trouxe aqui pra gente. De fato, eu me sinto segura, né, em estar sob os cuidados dela. Então, a mesma coisa que eu imagino quando eu vou fazer essas ações voltadas para as mulheres em alguns eventos, onde eu sei que dali ao final, quando elas estiverem com o meu contato, com o meu cartão, elas muito provavelmente vêm até mim depois, porque elas tiveram a oportunidade de sentir segurança ali de mim. Então, isso é mais um caminho, né? A gente falou aqui da indicação, que é a resposta de um bom trabalho, essas oportunidades de falar em grupo, e a rede social que virou essa vitrine, como a gente comentou, porque a pessoa tem a opção, né, de poder experimentar um pouco desse contato inicial com você antes de lhe procurar diretamente. E esse é um caminho muito bom. Então, eu tenho condição de ver ali como é que ela fala, como é o jeito dela, sobre o que ela defende, o que ela comenta. Isso também é muito importante, né? Eu tenho um paciente que pesquisa, né? Porque eu tenho a minha rede social profissional. E eu tenho minha rede social pessoal, que eu posto com meu filho, que eu posto na praia, que eu posto besterol, né? Então, assim, tem gente que procura pelo pessoal, que quer sentir isso aí. Exatamente. Entendeu? Eu não sou assim, sabe? Eu procuro só dos profissionais. Mas eu já tive paciente que disse assim, na consulta: Manu, qual é o teu Instagram pessoal? Que eu procurei, que eu não marco, que eu realmente não marco na Jasmine, entendeu? Que eu procurei, assim, vale pra quem tu queria saber. Não, porque eu queria ver tu falando, tu atuando, como é que tu fazia, o teu gosto. Eu levo isso com consideração. Exatamente. Tem gente assim, né? Tem gosto pra tudo. Eu transformei o meu em uma página única, porque eu não dou conta de ter mais de uma. Mas é porque a Jasmine é uma equipe. É muito diferente. Eu ia colocar isso agora. A Jasmine e é muito legal a gente trazer essa experiência, né, de quem tem uma equipe, de quem atua sozinha, para que quem tá nos assistindo, né, e tem essa intenção de atuar na enfermagem enquanto autônomo, ver todas essas possibilidades. Nós estamos falando aqui de duas mulheres que são enfermeiras, que atendem por sua conta, que vivem disso e que ofertam diversos atendimentos para as outras mulheres. Então, quando a gente começa a listar isso, e quanto mais detalhado a gente falar para apresentar isso para a população, eu acho que é ainda melhor. Eu poderia aqui dizer, por exemplo, faça consulta de planejamento reprodutivo, mas aí Manu traz: olha, eu insiro em Planon. Entende? Mas tá dentro da consulta do planejamento reprodutivo. É verdade, mas tem como uma mulher leiga saber? Não tem. Então a gente tem que estar, sabe, mastigando isso cada vez mais para apresentar isso cada vez mais detalhado. Olha, eu insiro em Planon. Eu te oriento a escolher o melhor método contraceptivo para você. Existe a consulta para colocar o Planon. Não é só chegar lá
a tia Manu vai botar no Exatamente. braço, Eu, não. eu Tem a trabalho com consulta. você as indicações e contraindicações de cada método. Eu vou te ajudar a escolher de forma segura o seu método contraceptivo. Eu te dou abertura a trazer sua parceria sexual, enfim, quem quer que seja para você trazer para essa consulta. Enfim, então, quanto mais mastigado a gente entregar isso, eu acho que facilita para a população entender o que a gente faz. Então, assim, numa rodada rápida aqui, a gente pode colocar rastreio do câncer de prevenção e rastreio de câncer de colo de útero e mama, rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, conduta diante de queixas genitais que não são ISTs, como os corrimentos vaginais, que são infecções endógenas e não ISTs, que vão acontecer independente de você estar aí Só por você ser mulher. exatamente vivendo uma relação, né, sexual ativa ou não, enfim. O planejamento reprodutivo, que dentro dele pode trazer essa questão da indicação, contraindicação de todos os métodos, incluindo métodos hormonais, não hormonais, mulheres que querem fazer acompanhamento de ciclo menstrual, que sequer conhecem o seu corpo, que querem aprender sobre sinais de fertilidade. Eu já comentei também aqui uma vez sobre isso. Vocês não fazem ideia da quantidade de mulheres leigas que estão estudando sobre ciclo menstrual para se tornarem o que elas chamam de educadoras menstruais e fazem disso um trabalho, e a gente perdendo a oportunidade com isso. Então é um campo imenso, tem muita coisa que a gente pode fazer. O acompanhamento do pré-natal, o acompanhamento do parto, o puerpério. Antes de tudo começar, né? A consulta pré-concepcional. Inclusive, na consulta pré-concepcional, eu digo até qual é o melhor plano de saúde para ela parir. Porque existe o melhor plano de saúde para parir, entendeu? Mas eu não posso pagar. Às vezes a pessoa se programa. A pré-concepção é justamente para você se programar. Sim. Você se programa porque tem a carência, tem isso, tem aquilo. Aí ele vai te oferecer isso, vai te oferecer aquilo. Então, é uma assessoria, né, para você engravidar. Sim. Dentro da consulta de enfermagem. Aí, quando engravida, tem o pré-natal. E aí tem o acompanhamento do parto. No acompanhamento do parto, a gente pode atuar nas emergências obstétricas com a mãe, na emergência obstétrica com o bebê. Sim. Tem as consultas de amamentação no pós-parto, tem tape pós-parto, que o enfermeiro obstetra, que o enfermeiro faz, né? Nem precisa ser o obstetra, né? O enfermeiro faz tape, pode fazer tape se tiver capacitação. Tem o tape pós-parto, tem curso de cuidados com o bebê, né? E depois que faz tudo isso, tem a colocação do implante para engravidar de novo. Ou se quiser engravidar de novo, estamos aqui de novo. Então, é um ciclo fechado. É um ciclo. É um ciclo que se fecha, né? Vai do início, do cuidado do início ao fim. E ao longo da vida também. A gente pode começar a cuidar dessas mulheres lá desde a adolescência, né? As mudanças corporais, a primeira menstruação, as orientações depois para o início da vida sexual, como se proteger, trabalhar a questão da prevenção da gravidez na adolescência. Você faz todo o acompanhamento ginecológico dessa mulher, e a gente geralmente fala de ginecologia e obstetrícia porque a gente se habitua a estudar isso como coisas separadas, mas elas estão tão unidas quando a gente, na saúde da mulher, né? Quando a gente conversou sobre a possibilidade desse encontro, a primeira coisa que eu pensei, mano, foi isso. Eu disse, quantas pessoas hoje vão nos assistir que trabalham, né, que têm formação como enfermeiras, ginecologistas, obstetras, que atuam nas duas linhas, e o quanto está somado, porque a gestante muitas vezes precisa de cuidado ginecológico, ou na consulta eu tô pensando em engravidar e eu já posso antever algumas complicações que eu poderia ter se eu só identificasse quando tivesse gestante e que agora eu já posso evitar. Quantas ISTs são causas de parto prematuro, de complicações na gestação, e que a gente precisa estar com esse conhecimento sempre ali caminhando junto, né? Para que essa mulher esteja de fato bem acompanhada e segura. Sexualidade na gestação, né? Eu abordo isso nas consultas porque a gente pensa que não, mas é um tabu. É verdade. Muito casal acha que não pode ter relação, que machuca o bebê, que antecipa o parto, entendeu? Então, isso é uma condição que não é um fator favorável para o casal, né? Sim. Porque eu sempre digo, o bebê veio para somar. Ele não veio para dividir, né? Para dividir. Então, esse tipo de assunto, eu acho que as pessoas nem imaginam que o enfermeiro aborda.
Exatamente. né? Nem imagina, assim, a enfermeira falar de sexo na gravidez. A enfermeira falando de sexo na gravidez. É realmente um grande leque, né, de oportunidades de atuação. Eu acho que a gente vai deixar aqui só o gostinho de quero mais, de tantas possibilidades que a gente tem para atuar. E aí eu não entendo quando muitas vezes os colegas chegam, mas eu não sei, assim, não sei se eu vou começar a atender, porque eu não sei se vai ter demanda, porque eu sei, meu irmão aqui escolheu uma das coisas que a gente colocou aqui, que eu tenho certeza que se você começar por ela... Tenha um diferencial. Tenha um diferencial que não é... O diferencial não é puxar o tapete dos colegas. Né? Não é ocupar o lugar dos colegas, não é fazer uma consulta de graça para poder a paciente para você. Esse diferencial é o seu trabalho, é o que você tem a oferecer. Sim. Então, a gente quer agradecer por esse encontro, né? Por esse grande encontro. Ai, Ana, eu adorei rever a Ana. Eu trabalhei com a Ana em um hospital maternidade, né? Aqui de Fortaleza, eu não vou citar nomes. Mas a gente já tinha, assim, uma troca muito boa. A Manu já fazia muita diferença em um hospital público aqui de Fortaleza, com muitos desafios. Muitos, e ela já puxava demais. E ela já puxava a frente ali nessa luta, fazendo a diferença, e eu ali defendendo o trabalho dela. Mas... a gente na enfermagem, a gente aprende a lutar desde que começa a faculdade, eu acho. E a gente aprende também o poder da união desse trabalho, né? Eu gosto sempre de comentar, não venha para perto de mim para dizer que a enfermagem não vai crescer porque é desunida, porque eu vou dizer que ela é desunida por você, porque por mim ela não é. A gente está aqui criando oportunidades e movimentos como esse para que a gente possa crescer juntas, unidas. Para que outros profissionais venham crescer com a gente, não para dizer, não é bom, não vem. Exatamente, nós não estamos aqui para falar do trabalho da Ana Fátima, do trabalho da Manu, nós estamos aqui para mostrar que é possível atuar na enfermagem, na ginecologia e na obstetrícia, com autonomia, com segurança, com capacidade. Não necessariamente dentro do SUS, também é possível, né? Se você quiser atender particular, enquanto autônomo, e trazer dessa nossa conversa esse convite para você, que você nos ajude a tornar esse trabalho da enfermagem visível. A gente quer trazer esse convite de que nesse mês da enfermagem você possa, junto com a gente, de fato, comemorar esse mês da enfermagem, mas por uma enfermagem valorizada, que nós estamos começando a fazer história, construindo isso a partir de agora. Acho que essa era a principal mensagem que a gente queria deixar, e eu quero mais uma vez agradecer, Manu. Eu acho que foi bom demais, e eu acho que a gente merece outro. Eu acho que vai ter mais. Eu acho que isso aqui vai render outros assuntos inerentes à enfermagem. A gente pode até colocar outros, de trazer outros profissionais também. Sim. E falar da atuação multidisciplinar. Coloquem nos comentários o que mais vocês gostariam de ver por aqui, que perguntas vocês querem trazer. A gente pode se encontrar de novo para trazer essas respostas, para complementar o que vocês quiserem. Então participem também, coloquem aqui pra gente. A gente vai ter o maior prazer do mundo de estar aqui juntas, defendendo esse tema e mostrando o nosso trabalho enquanto defensoras mesmo da enfermagem, também no empreendedorismo. Se vocês gostaram do assunto, elogiem também, curtam, mandem para as amigas, para as colegas. Se não gostaram, fiquem para vocês, né? Não precisa divulgar, só passar adiante, ver outra página, é só não seguir a página, tá tudo certo. Adorei, Manu! Então, gente, é isso. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo podcast. Beijo, até o próximo. Tchau!